Olá, amigos! Olá, irmão! Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus, porque estamos aqui em boas condições, glória a Deus, felizes, porque você atendeu o nosso apelo e juntamente conosco vai começar uma série de estudos proféticos, baseados aí nas profecias de Daniel. Vamos ver o que o nosso Deus tem nos reservado. O que podemos aprender com essas profecias? O livro de Daniel é muito interessante. Ele se divide em duas partes, basicamente. A parte histórica e a parte profética. A parte histórica vai até o capítulo 6. E a parte profética a partir do capítulo 7. Ok? Muito bem, amados. Glória a Deus. Durante séculos, gostaria de dizer, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Amém? Muito mais que eu, o nosso Deus está feliz com a sua presença. Glória a Deus. Então, sinta-se bem por poder estudar a palavra do Senhor. Privilégios de poucos, né? Muito bem, glória a Deus. Durante séculos, amados, a Bíblia foi proibida, censurada. Muitos perderam a vida porque acreditavam e ensinavam as verdades reveladas na Bíblia. No entanto, vivemos hoje um tempo de liberdade religiosa e tempos que temos que aproveitar cada minuto para descobrirmos a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, é um sagrado privilégio ter a Bíblia em nossas mãos, não é verdade? E poder estudá-la. Antes de começar qualquer estudo bíblico, amados, é recomendado, né, fazermos orações, suplicando que o Espírito Santo, nosso professor, que inspirou apóstolos e profetas e escreveram este livro, ilumine a nossa mente, nos dê o esclarecimento, para que possamos compreender tudo que Deus quer nos revelar através da sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Muito bem, então, pensando assim, convido você para juntos nós termos uma palavra de oração. Amém? Assim como você está, querido, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Soberano Deus e Senhor, aqui estamos, ó Pai, na Tua presença, para engrandecer e exaltar o Teu nome, ó Pai, unicamente com esse objetivo. Nesta manhã oferecemos aqui o nosso culto racional, o culto da razão, um culto inteligente, cujo objetivo é estudar a Tua palavra. Palavra esta que contém vida, né? Graças a Deus, graças a Ti, ó Pai. Nos méritos de Jesus Cristo podemos estar aqui. Pedimos que envie o Teu Santo e bom Espírito, que abra nossa mente, para entendermos essas profecias, compreendemos o tempo às quais elas estão relacionadas, e assim possamos viver conforme este aprendizado, praticando tudo aquilo que o Senhor deseja. Que nosso objetivo seja agradá-lo e honrá-lo unicamente. E que o Seu nome, ó Pai querido, seja exaltado hoje e sempre. Abençoa os amigos que já estão conosco. Alguns talvez já tenham visto falar sobre o que vamos falar aqui, mas talvez para alguns seja novidade.
Pedimos que, de igual forma, o Senhor atue em todos, para que o intelecto seja aperfeiçoado e a mente seja esclarecida, e assim possamos mais e mais aprender a Tua bendita palavra, ó Deus. Te louvamos, engrandecemos e exaltamos nos méritos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Glória seja dada somente ao Senhor, não é verdade? Bom, em se tratando de Bíblia, ao todo a palavra de Deus, a Bíblia contém 66 livros que estão divididos em 2 testamentos. O Antigo Testamento. No Antigo Testamento temos o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros escritos por Moisés, também chamado de Torá, ou livros da lei, considerado dessa forma pelos judeus. Na língua grega, penta significa 5 e teuco significa livro. Pentateuco, 5 livros. Amém? Também possui livros históricos, como Josué e Esther, livros poéticos, como Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, ou Cântico dos Cânticos, de Salomão. Livros proféticos, profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, cujo livro vamos começar o nosso estudo hoje. E os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Já no Novo Testamento, encontramos os 4 evangelhos, São Mateus, Marcos, Lucas e João. Também há livros históricos, Por exemplo, Atos dos Apóstolos. São relatos históricos da vida dos discípulos e o estabelecimento da igreja. Temos também as epístolas gerais, Tiago, Pedro, João e Judas. E temos as epístolas paulinas, todas as cartas de Paulo. E por último temos o livro profético também, que é o Apocalipse, que ao término do estudo do livro de Daniel, então nós vamos estudar o livro de Apocalipse, porque esses 2 livros proféticos se completam, Um precisa do outro para que possamos ter plena compreensão. Acreditamos que os livros proféticos de Daniel e Apocalipse têm mensagens específicas para nossos dias. Por isso, amados, escolhemos o livro de Daniel para nosso estudo. Esse livro vai nos proporcionar, meus amados, uma viagem extraordinária ao passado, através de suas histórias, e ao futuro, através das enigmáticas profecias que este livro apresenta. O tema central do livro de Daniel é o grande conflito entre o bem e o mal, entre as forças de Deus e a vontade humana, entre as verdades do céu e as crendices pagãs, entre o governo do universo e os transitórios governos da terra, entre o perseguido povo de Deus e seus inimigos perseguidores. Então nós vemos um conflito cósmico estampado no livro de Daniel, que nós vamos estudar a partir de agora. Amém? Muito bem. A opinião tradicional, queridos, tanto de judeus como de cristãos, é que o livro de Daniel foi escrito por volta do ano 600 a.C., período em que Daniel esteve como prisioneiro na corte do Império Babilônico. De acordo com Jesus, quem é o autor do livro de Daniel?
Anote as passagens. É importante que você anote as passagens, ok? Por exemplo, São Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, Jesus estava citando aqui o profeta Daniel, ok? Consequentemente, presume-se que Daniel é o autor do seu livro, ok? Há muitas evidências para acreditarmos que Daniel tinha escrito o livro que leva o seu nome. Ao escrever, ele usa a primeira pessoa no singular. Eu, Daniel, ele diz, né? Em segundo lugar, somente alguém que tinha vivido no 6º século a.C. podia conhecer detalhes como os contidos neste livro, né? Por fim, se o próprio Cristo afirma que Daniel foi o autor do livro de Daniel, então não há razão para duvidarmos, ok? Não há nenhuma razão para duvidarmos disso. Mas vamos falar então sobre Daniel. Quem era Daniel? Daniel capítulo 1, verso 3 a 6. Anote as passagens. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutos em ciências e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua babilônica dos caldeus. Verso 5. E o rei determinou porção diária das iguarias do rei, ou seja, sua comida, né? Do vinho que ele bebia também. E que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Que nós vemos nesse relato que o rei mandou Aspenaz escolher alguns jovens hebreus que fossem de linhagem nobre, né? E que eles fossem ensinados durante 3 anos. Como assim? Ora, eles fariam uma faculdade, né? 3 anos de estudo para aprender sobre o povo babilônico, né? Sobre sua escrita e sobre a sua linguagem. E estudaria também sobre a ciência babilônica, ok? Quando Nabucodonosor invadiu pela primeira vez a cidade de Jerusalém no ano 605 a.C., ele levou cativos para a Babilônia vários jovens de linhagem real que pertenciam à nobreza de Israel. Entre esses jovens achavam-se Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Muito bem, amados, diante disso, qual o tempo profético que recebe grande ênfase no livro de Daniel? O livro de Daniel fala sobre um tempo profético específico. Vamos ver de que tempo se trata, né? Daniel 2:28 e Daniel 10:14. Diz assim, Daniel 2:28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na sua cama são estes. Olha aí, Daniel 2:28 está fazendo referência a um tempo, ou seja, os últimos dias. Ok? Os últimos dias. Daniel 10:14. Agora sim,
para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, ou seja, últimos dias, porque a visão ainda é para muitos dias, ou seja, está muito longe, não é para agora, é para muito tempo, né, no futuro. E quando é esse tempo? Nos últimos dias, certo? Muito bem. Já que as profecias dadas a Daniel eram para o tempo do fim, que ordem recebeu Daniel do anjo? O anjo lhe deu uma ordem. Anote, Daniel 12, verso 4 a 9, diz assim: E tu, Daniel, encerra as palavras e sela este livro. Daniel escreveu o livro e agora o anjo manda ele encerrar. Selar o livro. Selar o livro. O que é selar o livro? Você tem que fechar o livro e nunca mais tocar nele até o tempo determinado de você reabri-lo. Foi isso que Daniel fez, ok? Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência ou o conhecimento se multiplicará, ok? Então o anjo disse para Daniel: Daniel, essas profecias, essas visões, elas não vão se cumprir nos seus dias. Vai ser para o tempo do fim o cumprimento. Era isso que o anjo está dizendo. Ou seja, ele disse: não se preocupe, sela essas profecias, não é para o seu tempo. É para tempo ainda muito distantes, no futuro. Creio que os nossos amigos e irmãos estão compreendendo o estudo, ok? Se estiver difícil, comente. Se estiver médio, comente. Se estiver fácil, comente. Ok? E também deixa aí, né, nos comentários, de onde você está acompanhando esse estudo. De onde? Que lugar do Brasil? Você está no Brasil? Você está em outro país da América do Sul? Você está na Europa? Deixe o seu comentário, ok? Para que possamos saber até onde nós estamos chegando pela misericórdia e bondade do Senhor. Então, amados, a ciência vai se multiplicar, né? E o conhecimento vai também se multiplicar. Né? Conhecimento do quê? Do livro de Daniel. Ok? Muito bem. O livro de Daniel teria uma parte selada que seria compreendida apenas no tempo do fim. A parte histórica até o capítulo 6 é de fácil compreensão. Porém, do 7º capítulo até o 12º são mensagens proféticas de difícil compreensão. E essa compreensão seria aberta aos filhos de Deus no tempo do fim, antes que Jesus volte. Seria então a mente dos filhos de Deus aberta para compreenderem as profecias então do livro de Daniel. Antes, porém, do tempo do fim, não. Ok? Não seria compreensível. Então, o livro de Daniel teria sua parte profética selada e compreendida apenas no tempo final. Daniel 12, verso 10. Vou pegar aqui a minha Bíblia, que já está aberta no livro de Daniel 12, verso 10, que diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos, provados, mas os ímpios procederão impiamente, ou seja, eles continuarão ímpios, né? Praticando a impiedade. E nenhum dos ímpios vai compreender essa mensagem profética. É o que está falando aqui. Quem insistir em viver em pecado e iniquidade, não vai ter essa compreensão. Certo? Mas os sábios entenderão. Apocalipse 12, verso 10. Então o ímpio não vai entender as profecias de Daniel, mas os sábios vão entender, ok?
os sábios vão entender. Daniel recebeu, amados, instrução de fechar e selar estas profecias até que no tempo determinado, mediante o estudo diligente do livro, os mistérios de Deus seriam revelados então. Ok? Daniel 12, verso 4. O que diz o verso 4? Vamos ler? E tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro até o tempo determinado do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então essa foi a ordem do anjo, ok? Mas quando se iniciaria o tempo do fim? Quando? Quando eu sei que está acabando um determinado tempo e iniciando outro tempo profético, como saber? E os mistérios do livro que poderiam então ser compreendidos? A partir de quando então eles seriam compreendidos? Quando começaria este tempo? O tempo do fim, o tempo da compreensão, o tempo da elucidação. Anote aí, Daniel 12, versos 6 e 7, diz assim: E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim dessas maravilhas? Então ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente. Quem é que vive eternamente? Deus, o Pai, né? Que vive eternamente, que isso seria para um tempo. Linguagem simbólica, observe, para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando teriam acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas aconteceriam. Ou seja, está declarado aqui que haveria então uma perseguição ao poder, ao povo santo. E eles seriam espalhados, perseguidos. Haveria uma tribulação, um período de tribulação, né? Muito bem. As profecias de Daniel, que estavam seladas, só seriam compreendidas quando chegasse o tempo do fim. Isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 12, verso 7. Vai anotando as passagens, né? A expressão tempos equivale a anos. Por exemplo, Daniel 11, verso 13. Vamos ler aqui diretamente na Bíblia. Daniel 11, verso 13, diz assim: Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, olha aqui, tempos, isto é, de anos, olha aí a interpretação para tempos. E a cabo de tempos, isto é, anos, virá a pressa com um grande exército e com muita fazenda. Então, esse verso está dizendo que tempos significa anos, ok? Muito bem. Pensando dessa forma, então, de que tempos proféticos são anos, então nós vemos um tempo igual a um ano, certo? 2 tempos igual a 2 anos. Meio tempo igual a 6 meses. Ok? Então agora nós vamos somar um tempo, 1 ano, mais 2 tempos, 2 anos, né? Mais meio tempo, 3 anos e meio. Ou seja, 1 tempo, 2 tempos e meio tempo é igual a 3 tempos e meio. 1 ano mais 2 anos mais meio ano é igual a 3 anos e meio. Ou seja, 1 ano, 12 meses
2 anos mais 24 meses, meio tempo mais 6 meses, que é igual a 42 meses. Ok? 42 meses. Muito bem. Em profecias, quanto tempo representa um dia literal? Em profecia, o quanto equivale um tempo literal? Anote. Números 14, 34. Diz assim, olha. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, quantos dias eles espiaram a terra? Que Moisés disse para os espias? 40 dias, certo? Cada dia representando um ano. Olha aí. Cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, então, 40 anos. Deus estava falando para o povo de Israel, né, que eles não passariam o Jordão naquela época, mas eles ainda iam caminhar sobre a terra 40 anos, até que aquela geração de blasfemos e duvidosos perecesse no deserto, porque somente daquela geração entraria em Canaã Josué e Caleb. Então, cada dia de peregrinação equivalia a um ano. 40 dias de peregrinação no deserto, 40 anos. Então, um dia profético para Deus equivale a um ano. Certo? E conhecereis então o meu afastamento. Agora, no Ezequiel 4, verso 6, diz assim: quando tiveres cumpridos esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Olha aí, Números confirmando, Ezequiel confirmando, Números 14, 34. Então, aqui está bem definido que um dia profético equivale a um ano literal. Meus amados, ao lidarmos com períodos proféticos, um dia equivale a um ano literal. Assim, o período acima pode ser interpretado como 42 meses, ou seja, 1260 dias, que por ser dias proféticos, então são 1260 anos. A continha é básica, 42 meses vezes 30 dias é igual a 1260 dias. Dias profético, 1260 anos. Esse mesmo período de tempo, ou seja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, aparece em Daniel 7,25 também, né? Quando fala do momento em que os santos, ou seja, os filhos leais de Deus, seria entregue na mão do chifre pequeno, um poder antagônico a Deus. Daniel 7,21 fala do chifre pequeno, para serem perseguidos, ok? Então vamos ver Daniel 7,21. Diz assim, olha, vamos à Bíblia. Daniel 7,21. Diz assim: eu olhava, eis que essa ponta fazia guerra contra os santos do Altíssimo. Nós vamos estudar mais detalhadamente, futuramente, sobre esta ponta pequena, que faz perseguição aos santos do Altíssimo. E de que maneira que ele persegue? Vamos ao verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus. Que lei de Deus? Qual é a lei de Deus? Já estudamos aqui sobre a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Os 10 mandamentos. É a lei de Deus, né? E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Olha aí, a profecia de tempo de novo, né? Os 1260 dias proféticos, ou seja, 1260 anos literais de perseguição religiosa contra o povo de Deus. Está aqui, Daniel 7:25, ok? Muito bem. Essa perseguição se cumpriu na história dos anos 538 ao ano 1798,
Ou seja, essa perseguição já está no passado. Assim, no ano de 1798, dá início ao chamado Tempo do Fim. Ou seja, quando começaria o tempo do fim? Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é justamente 1260 anos de perseguição religiosa, o chamado período da Santa Inquisição. O que aconteceu em 1798? O líder, né, desse movimento de Inquisição foi preso, né? Então, esse período de 1260 anos começou no ano 538, certo? E encerrou-se em 1798, depois de Cristo, cerca de 200 anos atrás, né? Não, é isso aí, 998, um pouco mais de 200 anos atrás, ok? Assim, no ano de 1798, dá início ao chamado Tempo do Fim, quando as profecias seladas de Daniel seriam estudadas, plenamente compreendidas. Então veremos, amados, esse assunto com detalhes mais adiante, né? Mas que segurança a Bíblia nos oferece quanto ao futuro? Vamos ler? Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amém? Deus revelou os seus mistérios para Daniel, o qual deixou escrito, mandou selar, e no tempo após a perseguição, após 1798, o livro de Daniel então voltaria a ser estudado mais seriamente, né? E esses mistérios então seriam revelados. Mas vimos até aqui que os ímpios não compreenderão, mas os sábios, filhos de Deus, compreenderão. Amém? E é o que nós estamos fazendo aqui, amém? Estudando o livro de Daniel, em cumprimento a esta profecia. Que bênção, amado! Você faz parte da profecia. A profecia está se cumprindo em você. Você está estudando o livro de Daniel e nós já estamos no ano de 2025. 1798 ficou para trás. E faz tempo que começou o tempo do fim, hein? Jesus está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Glória a Deus. A profecia de Amós diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos teus servos, os profetas. Daniel, diferente da maioria dos profetas, foi chamado por Deus para receber revelações que se aplicam exclusivamente aos nossos dias. O tempo do fim. Os nossos dias é o tempo do fim, né? Veremos em cada história e profecia deste livro mensagens divinas que nos fortalecem e ensinam à medida que nos aproximamos da última grande crise na história. Daniel 12:1. Qual vai ser a última grande crise na história? Vamos ver Daniel 12:1? Abre aí a sua Bíblia. Anote. Se não está com Bíblia, anota a passagem. Daniel 12:1. Diz assim: naquele tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel? Jesus Cristo é Miguel, ok? O grande príncipe, o Filho de Deus, que se levanta pelos filhos do seu povo, em favor dos filhos do seu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Está falando do tempo do fim, que no tempo do fim haverá uma grande tribulação, amados. Uma grande tribulação. Certo? Que nunca houve desde que haja nação sobre a terra. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Olha aí. Naquele tempo. Todo aquele que achar-se escrito no livro. No livro. Que livro? O livro da vida do Cordeiro, amado. Você precisa ter o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu fico impressionado como muitos pregadores, homens estudados até, que falam muito bem, que convencem muito bem,
dizerem que a igreja, os filhos de Deus, não vão passar a grande tribulação. Está aqui, ó, Daniel 12, verso o tempo da grande tribulação, 29 e 18. O homem que despreza a profecia, ele se corrompe. Vamos ler? Provérbios 29, 18. Vamos aqui à Bíblia. Provérbios 29, 18. Não façamos nada com as nossas palavras. Vamos à Bíblia. 29, 18. Diz assim, olha aí. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei de Deus, esse é bem-aventurado, é feliz. Se não houver profecia, o povo se corrompe. Mas bem-aventurado é o homem que obedece à lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus. Êxodo 20, de 3 a 17. Outra passagem, 1 Tessalonicenses 5:20. Vamos ao Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 5, verso 20. Está aqui. 1 Tessalonicenses 5:20. Diz assim, acompanhe. Não desprezeis as profecias, o apóstolo Paulo dizendo aos irmãos de Tessalônica. Não desprezem as profecias. Amém? E nós estamos aqui estudando o livro de Daniel porque nós não desprezamos as profecias. Valorizamos as profecias. Qual é o resultado de rejeitar a mensagem profética? Provérbios 29, 18. Ok? Acabamos de ler. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Amém? Você tem um livro profético na sua mão. Está aqui, ó. Bíblia Sagrada. Isso é um livro profético. É uma biblioteca profética. Ok? Se não houver profecia, amados, o povo se corrompe. Sabe por que o mundo está tão ruim? Porque existe tanto suborno, corrupção, assassinos, estupradores, prostitutas, né? Enfim, existe uma diversidade de pecados aí. Sabe por quê? Porque a humanidade virou as costas para a palavra de Deus. A humanidade se corrompeu porque não valorizou a palavra profética de Deus. A palavra de Deus. Ok? Então, não havendo profecia, o povo se corrompe, o povo perece. Porém, o que guarda os mandamentos da lei de Deus, esse é bem-aventurado. Que traduzido quer dizer feliz. Meus queridos, quando as pessoas desprezam a mensagem profética, elas perdem o padrão moral de Deus para suas vidas. O resultado é a degradação, pois sem Deus o homem se corrompe. A palavra profética é a forma que Deus usa para demonstrar que podemos confiar totalmente e plenamente nele, no que diz respeito à nossa vida, no presente e também no que ele tem revelado quanto ao futuro. Então, a palavra profética nos traz segurança. Segurança. Ok? Que advertência deu Jesus ao falar sobre uma profecia de Daniel? São Mateus 24:15. Vamos ao Novo Testamento. Diz assim, olha. Quando, pois, virdes a abominação e a desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Ler e entender. Esses são os desafios para todos nós. Precisamos, além de ler, compreender. Por isso nós estamos aqui, ok? Buscando compreensão. Agora que descobrimos que já estamos vivendo no tempo do fim, creio que não há dúvida mais quanto a isso, né? Quando as profecias de Daniel já se podem ser desvendadas, o livro de Daniel já pode ser estudado, compreendido, porque já estamos no tempo do fim, não é verdade?
quando as profecias então já podem ser reveladas a nós, então nós vamos aprofundar em nosso estudo. Na próxima lição, meus queridos, nós vamos descobrir como Deus cuida dos seus filhos independente das circunstâncias adversas. Ok? Muito bem, então, diante de tudo que nós vimos aqui, o que nós podemos fazer? Após descobrir que nós estamos no tempo do fim, amados, o que nós podemos e precisamos fazer? Precisamos tomar as seguintes decisões. Precisamos fazer uma oração de gratidão a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de conhecer mais a respeito da Bíblia, da sua palavra profética. Temos que ser gratos a Deus e expressar isso em oração. Ok? Dedicarei tempo todos os dias lendo a Bíblia, valorizando-a, porque não é um livro comum. Esse aqui é o único livro, amados, o único livro que quando você abre para ler, o autor está do seu lado. Já parou para pensar nisso? É o único livro que quando você começa a ler, o autor está do seu lado, junto com você. Diante desse fato de que já estamos vivendo o tempo do fim, que antecede a volta de Jesus, devemos buscar auxílio de Deus para praticar todos os ensinamentos neste livro apresentados. Ok? Amados, estamos no tempo do fim, queridos. Não há dúvidas, né? São Mateus 24, a palavra profética continua, queridos. São Mateus 24, a palavra profética continua. Diz assim, olha: e quando Jesus ia saindo do templo, São Mateus 24, 1, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade te digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Certo? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Olha, os discípulos estavam preocupados, né? Jesus falou para ele que o templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Agora eles ficaram preocupados. Queriam saber quais os sinais que antecederia o retorno dele e o fim do mundo. Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos. Olha aí, isso é uma advertência muito séria, queridos. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Verso 4. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Continuando aqui o relato, diz assim: ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, que é mister que isso tudo aconteça. Ainda não é o fim. Estamos tendo guerra hoje? Rússia, Ucrânia, né? Mas não é o fim ainda. Certo? Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome,
haverá peste, né? Terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, queridos, são um princípio de dores. Verso 9. Então vos hão de entregar. Olha aí, a grande tribulação. Haverão de vos entregar para serem atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, por amor ao meu nome. Você me ama? Você vai ser perseguido. É o que Jesus está dizendo aqui. É o que Jesus está dizendo. Mas ainda não é o fim. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Trair-se-ão uns aos outros. Uns aos outros se aborrecerão. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Né? Mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. É imperativo perseverar, amados. Estamos no tempo do fim, querido. Jesus está às portas. Você tem dúvidas? Não tenha dúvida. Quais são os seus planos? Se formar na faculdade? Casar-se? Construir um império? Trocar de carro? Comprar um iate? Esses são seus planos? Quero te dizer uma coisa. Já estamos no tempo do fim. O convite hoje, amados, é a santificação. Mudar o nosso caráter, corrigindo nossos defeitos para sermos mais semelhantes a Jesus. É importante, interessante nós adquirirmos o hábito de perguntar antes de fazer qualquer coisa e tomar qualquer decisão. Se Jesus estivesse em meu lugar, Jesus faria isso? Surgirão muitos falsos profetas. Está cheio, viu, irmão? Está cheio de falsos profetas. Esse evangelho do reino será pregado para testemunho em todas as nações. Então virá o fim. Verso 15. Quando, pois, virdes as abominações e desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo quem lê entenda. Vamos estudar sobre essa desolação, essa abominação. Nós vamos estudar sobre isso, calma. Nós vamos chegar lá. Então, os que estiverem, Jesus agora falando da destruição de Jerusalém e do templo. Ano 90, diz aqui, ó. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no telhado não desça para tirar alguma coisa da casa. O que estiver no campo não volte atrás para buscar suas vestes. Ai das grávidas naquele dia, que amamentam seus filhos. Uma coisa importante aqui o verso 20. Orai para que a vossa fuga da destruição de Jerusalém não aconteça no inverno e nem no sábado. Que haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Então, amados, esta profecia
da destruição, né, de São Mateus 24, ela tem duplo sentido. Em parte ela foi para os discípulos e para o povo de Jerusalém, que vivia em meado ali dos anos 70, quando Jerusalém foi destruída. E também é uma profecia de duplo sentido, pois é também para o tempo do fim. O princípio das dores já começou. Você tem dúvida? Eu não tenho. Nenhuma dúvida, amados. Nenhuma dúvida, ok? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias foram abreviados. Ou serão, né? Jesus estava falando de acontecimentos para o futuro. Então, se alguém vos disser, falando agora dos falsos profetas, então, se alguém vos disser, eis que Cristo está ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais, prodígios, que se possível forem enganariam até os eleitos. Tem muita gente correndo atrás de milagre hoje. É um perigo, amados. Milagre não é bíblico? É bíblico, Jesus fez muitos milagres. Mas é um artifício também que Satanás vai usar para enganar, através de seus agentes, os falsos profetas. Então é perigoso ficar correndo atrás de milagre. Temos que correr atrás da santificação, sem a qual ninguém verá Deus, e pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Porque nós somos, eu e você, templos do Espírito Santo. Eis que eu já vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Verso 25, ou 27. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O relâmpago, ele se mostra, todo mundo vê. Assim será a vinda de Jesus, todo olho verá. Ele vai se mostrar para todos ao mesmo tempo. Amém? Glória a Deus, amados. Hoje tivemos uma prévia sobre o estudo de Daniel. Amém? Convido você para amanhã, a partir das 10. Repetindo. Para estudarmos, então, mais um tema importante sobre esta profecia de Daniel. Amanhã nós vamos falar sobre dois poderes em contato. Dois poderes em contato. Amém? Há um tempinho vamos falar com Deus em oração. Pedir as bênçãos de Deus. Senhor, eu estou aqui na Tua presença juntamente com os nossos amigos e amados irmãos que pertencem a inúmeras denominações, porque eles creram no Teu Evangelho e estão aqui porque desejam aprender a Tua Palavra. Iniciamos, ó Pai, o estudo das profecias de Daniel. Revelações essa que o anjo mandou que ele colocasse um selo, porque o tempo determinado ainda estava muito distante.
E nós já percebemos, ó Pai, que esse tempo chegou. Já estamos no tempo do fim. Estamos aqui estudando a Tua Palavra. Por favor, nos ajuda, Senhor. Nos ensina. Envia o Teu Espírito Santo, nosso professor, cada dia. Que nós possamos, ó Pai, diariamente, quando possível, estar aqui às 10 horas da manhã, para estudarmos junto com os amigos as palavras proféticas. Senhor, abençoe os nossos amigos, nossos ouvintes aqui, nossos irmãos que estão conosco, estudando a Bíblia. Cuida deles, cuida dos seus lares, cuida do casal, ó Pai. Talvez esse relacionamento esteja abalado. Talvez o relacionamento entre pai e filho esteja abalado. Entre a mãe e a filha esteja abalado. Em toda a família talvez esteja abalado. E eu te peço, Senhor, que o Senhor, por favor, envie Teu Espírito Santo de poder para estruturar este lar que precisa, ó Pai, da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça e deste milagre, pois nós cremos em milagres. Tua palavra nos diz que impossível para o homem é possível para Ti, Senhor. Por isso eu peço uma bênção sobre cada um dos lares representados aqui pelos nossos amigos que estão conosco, Senhor. Cuida daqueles que estão desempregados, meu Pai. Abre-lhes as portas do emprego. Cuida daqueles que estão enfermos, ó Pai. Restaura a saúde daqueles que estão enfermos. Por favor, Pai. Toma conta desse jovem, desse filho, dessa filha que está rebelde. Ó Pai Santo, tenha misericórdia. Livra de todos os laços e artimanhas do inimigo. Protege a família, Senhor. O Senhor instituiu a família, o lar, o casamento, a união estável entre homem e mulher. Por favor, Pai, não permita que os lares sejam abalados, mas estende as Tuas mãos cheias de misericórdia e abençoa todos. Em nome do Senhor Jesus, Te honramos, exaltamos e engrandecemos. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Graças a Deus. Espero você aqui amanhã. Combinado? Posso contar com você? Então amanhã vamos dar prosseguimento com o segundo tema do livro de Daniel. O estudo do livro de Daniel em contato. 2 poderes em contato. Forte abraço. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Amém. Amém.